carrego ele vai me jogar novas imagens. A ideia é justamente jogar a pessoa no mundo de imagens aleatórias, para ele mergulhar mesmo. A presença de texto também, você pode ver que ela é um pouquinho reduzida, a gente evita muito, porque a ideia é você trabalhar em cima das imagens. Aqui eu tenho as novas imagens no sistema, as imagens populares, mais visualizadas, e as mais comentadas. Então, aqui eu já trago alguma coisa de inteligência coletiva e da colaboração dentro do site para os usuários verem o que está acontecendo ali dentro. Eu consigo, por exemplo, aqui eu já carreguei uma tag, eu cliquei aqui nessa minha nuvem de tags no ferro, ela já carregou para mim 1.360 imagens, eu já carreguei tudo aqui só para ter uma noção de como está. O pessoal que está trabalhando no acervo acervo da FAO, da biblioteca da FAO, ele já vem catalogando e adicionando essas tags, então a gente já tem uma extensão muito grande de tags. Aqui eu tenho o perfil do acervo da biblioteca FAO-USP, aí aqui eu tenho todas as imagens que já foram subidas pelo acervo. Ainda não, o processo de catalogação está sendo executado agora, então não são todas as imagens, a gente tem cerca de 1.400 imagens, sendo que dessas algumas foram usuários que subiram. Eu posso fazer a busca, por exemplo, aqui eu já adiantei uma busca jardim, ele vai buscar pelos campos, por exemplo, aqui ele buscou com bairro contendo jardim, e eu consigo ir carregando mais imagens. Ele separa isso por classes, para poder ficar mais fácil, com rua contendo jardim, e aqui com a tag jardim. Os outros campos ele ainda não buscou, porque não existiam. Aí aqui eu tenho a visualização de uma imagem. Então aqui a gente já vê o posicionamento dela no mapa. Esse posicionamento ainda, as imagens que estão vindo do acervo da FAO, eles estão sendo levantados por endereço. A pessoa que vai catalogar essa imagem coloca o endereço. A gente usa um serviço web para traduzir esse endereço em coordenadas. A gente guarda essas coordenadas no nosso banco e apresenta aqui só com o plugin do Maps. Mas quando a gente sobe as imagens pelo celular, ele já pega as coordenadas pelo celular. E agora a gente está trabalhando para poder aumentar as funcionalidades nessa questão de mapa, para a pessoa poder arrastar e fazer o pin de onde que está a imagem que ela tirou e algumas outras funcionalidades assim. Ainda na visualização da imagem eu consigo, por exemplo, fazer a busca por todos os itens. Aqui, por exemplo, eu quero o autor da obra, esse Corona, ele já faz essa busca para mim. Da mesma forma que, se eu quiser, eu consigo buscar pelas tags. Porta. Vamos ver o que mais que eu separei aqui. Eu tenho o perfil do usuário. Deixa eu entrar no meu perfil aqui. O perfil do usuário. Aí no perfil do usuário eu tenho o seguindo, quem me segue e quem eu sigo. Eu consigo criar coleções. Essas coleções, elas são no sentido de uma galeria. Eu consigo adicionar várias imagens, então eu vou escolhendo as imagens e colocando. Aqui, por exemplo, eu tenho as minhas favoritas, uma aqui com a tag concreto, que eu fui escolhendo no acervo. Então, na hora que eu estou vendo, por exemplo, eu quero adicionar essa imagem, a minha favorita, eu venho aqui e adiciono ela aos favoritos. Eu tenho essa parte de colaboração como comentário, avaliação. Aí a parte da avaliação que a gente está mais interessado em explorar é a questão dos binômios, né? Então eu consigo, por exemplo, eu estou vendo aqui essa imagem, ela foi avaliada por 2 pessoas. Aí se eu clicar aqui para fazer a avaliação dessa imagem, eu abro aqui os binômios, por exemplo, aqui é fechada e aberta. E eu vou posicionar esse binômio entre 100% de um lado ou 100% de outro. E eu faço essa avaliação, e de acordo com o que eu vou salvando, eu tenho a média das avaliações. Aqui, por exemplo, eu tenho a média das 2 avaliações que eu tenho sobre esses termos. Nos interessa ver em que medida os juízos individuais constroem um juízo coletivo. Na medida da sua interpretação de uma determinada imagem,
o quão dissonante ela é da avaliação coletiva e o quão próxima ela é da avaliação coletiva. Nos interessa entrar nesse campo de uma maneira experimental. E vocês devem ter reparado que o próprio aspecto cromático dessas imagens remete diretamente às características do acervo. Um acervo de slides que sofreu as ações do tempo e nós não interferimos nessas imagens e colocamos as imagens da forma como elas se apresentam hoje. Tem a interface REST também, então todo elemento eu consigo acessar ele via uma interface REST. Eu vou pegar um que já está aberto aqui, porque digitar está difícil. Aí eu coloco aqui, por exemplo, se eu quero JSON ou se eu quero no formato XML, ele vai me retornar o recurso já nesse formato. A ideia, o primeiro protótipo que a gente construiu de aplicativo móvel foi usando toda a interface REST. Além dessa parte da interface REST, a gente tem os metadados. Como as imagens têm uma certa licença e a gente está trabalhando com as imagens do acervo, a gente teve essa preocupação. Então, aqui eu tenho, por exemplo, nas informações, aqui eu fiz um download de uma imagem, eu posso ver aqui que eu tenho o artista responsável pela obra e o copyrighted, que, na verdade, é a licença, né? De quem tirou a foto e qual tipo de licença que ele cedeu, Creative Commons. As imagens do acervo não são para uso comercial, mas mesmo assim, se é o share alike ou não é o próprio fotógrafo que escolheu, então a gente teve que ir atrás de todos os fotógrafos que cederam as imagens para o acervo, para eles assinarem um termo para poder liberarem as imagens na web. Esse é um trabalho que ainda está sendo feito. E aí, então, todas as informações que a gente já tem lá na imagem, ele acaba colocando aqui, né, nesses metadados, para a pessoa que fez o download da imagem ter uma procedência e saber trabalhar com ela. Isso daqui é meio complicado porque tem vários padrões e quando tem vários padrões, cada um é de uma câmera e tal. Aqui mesmo ele tem algumas informações do padrão do scanner que a gente usou, mas aí a gente só adicionou os nossos metadados para poder seguir no padrão aberto. Acho que é isso. Se tiver já alguma dúvida sobre o site, quiser falar alguma coisa. Então, a verdade, as imagens estão... no que a gente armazena no banco, a gente usa um padrão MARC, que foi sugerido pelas bibliotecárias, mas na hora de adicionar nos metadados de informação da imagem, na verdade, são outros padrões. Aí a gente usou um que é aberto, agora não lembro informar qual é, mas... aí não, na verdade, nem é todo visualizador que a gente consegue. Às vezes você tem que abrir e ver lá em outras, porque ele dá suporte só para o pago da câmera tal. Então, mas está lá, e que nem o Linux, ele acaba mostrando todas. Não, ainda tem... Eu vou falar um pouco dos desdobramentos. A gente está em um determinado momento do projeto, é um projeto em andamento. Então, agora a gente tem um desafio pela frente, justamente dentro desse edital da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, da USP, que é um edital específico para difusão justamente do acervo público para a sociedade. Então, nós vamos começar a trabalhar no conjunto de imagens, fechando aquilo que o Arquigrafia já conseguiu fazer até agora. Então, terminar a digitalização dos slides. A gente tem 27 mil slides para escanear ainda. Pode seguir. É legal falar aqui que a única parte do processo ainda que a gente depende do Windows é no escaneamento, porque o software que faz o escaneamento das imagens é proprietário do scanner, e como é um scanner específico, o resto, toda a parte de catalogação, armazenamento, tudo é Linux. Então, além dos slides, e os slides estão catalogados, tem um acervo de negativos em acetato, e esse conjunto não está catalogado. Então, essas imagens, a gente vai reconhecê-las.
catalogar, higienizar, tem todo um processo aí. E aí tem uma parceria muito intensa com a Biblioteca da FAO, com todos os procedimentos técnicos necessários para isso, para, em breve, a gente ter esse material também digitalizado disponível nessa mesma plataforma. Dentro desse edital também entram as fotografias em papel. Tem um conjunto de 10.000 imagens em papel, que também não está catalogado. Então, tem esse desafio pela frente. A Biblioteca da FAO tem um conjunto de desenhos originais de arquitetura, que é um conjunto muito significativo. A gente estima que são mais ou menos 400.000 desenhos que vão exigir um processo longo e muito cuidadoso de digitalização, mas a gente espera também, à medida que esse projeto amadureça, que o Arquigrafia amadureça também para receber essas imagens, para que elas possam dialogar com as imagens fotográficas e outras mídias. Uma das frentes experimentais em andamento é justamente essa, o Arquigrafia On-Air. O On-Air é um projeto do IME, da professora Renata Wasserman. É um projeto focado em ontologia sobre material em vídeo. Então, a gente está trabalhando justamente nos vídeos da construção da Biblioteca Brasiliana. A construção da biblioteca foi toda filmada, existem depoimentos dos arquitetos, do Eduardo de Almeida, do Rodrigo Loeb, e, por meio desse sistema On-Air, a gente consegue fazer uma interação inteligente com o material em vídeo. Você não precisa navegar no vídeo a partir de perguntas prontas, você pode formular perguntas diretamente para o vídeo, ele varre o vídeo, identifica trechos que podem ser uma resposta à sua questão. Então, isso está nos interessando muito agora, avançar nos binômios como diferenciais semânticos. A gente estava lendo os binômios isoladamente, então, transparente e opaco como um conjunto de qualidades. Agora nos interessa esse tipo de desenho que é gerado, de interação que é gerado entre qualidades. Então, a gente pode ter um determinado desenho para um conjunto de imagens que nos permite relacionar aquele conjunto com outro conjunto, de outra época, de outra procedência, mas que pode ter o mesmo desenho de diferencial semântico. O acesso por dispositivos móveis e justamente essa frente da interação do material iconográfico com os mapas na cidade. Tem um videozinho muito curto aí que mostra um aplicativo numa versão. O primeiro protótipo que a gente montou para Android, ele ainda está no outro layout, se vocês repararem, ainda está vermelho e tal, mas eu achei legal aqui que ele, para mostrar que as funcionalidades que a gente já está implementando. A primeira é o mapa, a gente consegue ver os usuários logados dentro do mapa e as imagens que já estão referenciadas ali dentro. Isso é bem interessante na questão de navegar durante que a pessoa está andando, ela conseguir enxergar outros prédios, outras obras perto. Essa parte do Join Us, que é um aplicativo que o pessoal do Espírito Santo montou, que é para montar campanhas. Então, eu consigo chamar as pessoas que estão no raio tipo de 5 quilômetros para participar de uma caminhada arquitetônica e verificar os prédios na minha região. Então, eu consigo, com ele, abrir um chat e verificar quem está online, quem está no raio de distância e poder trabalhar. E tem o upload de fotos, que quando ele é feito pelo celular, ele já pega as informações. Eu posso tanto escolher uma foto que já foi tirada, quanto tirar uma foto na hora. Eu faço o upload dela, já coloco a descrição e o título dela, e consigo também já salvar os binômios. Se eu quiser avaliar ela durante o meu upload, eu posso fazer. Essas são as funcionalidades que a gente tem nesse primeiro protótipo do Android. Mas ainda tem melhorias, os binômios aí, vocês podem ver que ainda estão. Bom, e aí os problemas, né? Você tem aqueles desafios, a gente tem alguns problemas aí, que são esses que vão aparecer listados. Problemas com relação à ontologia, ou folksonomia, termos, tesauros de arquitetura, dicionários de arquitetura, termos específicos da área, com seus regionalismos. Esses termos variam Brasil afora, né?
a escalabilidade, a expansão desse acervo de imagens, a possibilidade, já que o sistema está todo em português e que a arquitetura brasileira e a arquitetura portuguesa e das comunidades lusófonas têm uma relação, vamos dizer, de raiz estrutural, também nos interessa isso, mas é um problema, como fazer. E implementar dentro desse ambiente de rede social moderadores e fazer com que o Arquigrafia tenha um autogerenciamento. Esse é um outro problema de um projeto gerado dentro da universidade. Ou a universidade abraça o Arquigrafia e ele se torna um projeto USP, ou então ele é um projeto que demanda continuamente a injeção de recursos para que ele possa dar um passo adiante, e à medida que o acervo desse ambiente cresce, um conjunto de pesquisadores não tem mais condições de gerenciar esse projeto. O lado bom de tudo isso é que a experiência do Arquigrafia, né, desses problemas, nos levou a constituir um núcleo de apoio à pesquisa, que é um formato da Universidade de São Paulo, é um NAP. Esse NAP foi aprovado recentemente, ele se chama Na Web. É um núcleo de apoio à pesquisa em ambientes colaborativos na web. Reúne pesquisadores de vários institutos e a gente achou que era muito interessante apresentar aqui o Na Web como um espaço aberto que acolhe pesquisas em ambientes colaborativos. Na Web não é um grupo fechado, ele depende essencialmente da proposição de projetos. A gente tem alguns projetos em andamento, mas a gente gostaria de aproveitar esse contato justamente com uma comunidade interessada e que já desenvolve pesquisa nessa área, de que o núcleo está aberto para isso. Em linhas gerais, era isso que a gente queria apresentar. Estão aí os nossos contatos, o link para o Arquigrafia, e a gente pode abrir para as questões. Obrigado. Bom, gente, então está aberto as perguntas. Vou passar ali para o DEAC. Só vou dar um toque aqui, que a gente está fazendo uma pequena alteração no nosso programa, e vamos ter o coffee break logo depois aqui dessa apresentação. Depois eu falo o que vem depois. Uma coisa, bom, primeiro parabéns para vocês aí, a gente conversou, tem várias similaridades, a gente precisa integrar rapidamente. Na verdade, bem no comecinho, é só um comentário, ao mesmo tempo um pedido, uma sugestão aí. Eu vi você falar os apoios, né? Eu queria sugerir que o Ministério da Cultura fizesse formalmente um apoio aos 8 projetos aí, pelo menos, enfim, foram convocados aí pelo edital. Isso, né, quando você começou a falar, eu fui olhar ali, né, você tem USP, FAO, isso aí ajuda um monte, né? Vocês sabem, né? Quando chega a chancela do Ministério e tal, esses caras não são picareta. Isso aí ajuda a gente. Então, mas mais que isso, se pudesse ter assim, apoio do Ministério da Cultura ou da Secretaria de Cultura Digital, não sei, qualquer coisa já ajuda, né? É só isso aí mesmo. Podia estar matando, né? Muito bem, André. Eu acho que ajuda sim, sem dúvida. Não, eu acho, claro, super válido o pedido. Eu acho que a gente pode pensar, a partir da questão de criar o consórcio, né, eu acho que a partir disso, não é certificação, mas eu acredito que a gente sempre sabe que o apoio do Ministério é importante quando você vai lá ter esse reconhecimento até para captar, ou, enfim, ou para dizer, olha, olha, a gente já está em tantos lugares, a gente já tem esse reconhecimento. Mas eu acredito que a gente pode construir isso agora dentro, não sei qual é o mecanismo, mas a gente se compromete aí em desenhar isso aí. Eu acho que é importante. Isso aqui é uma experiência, né? Uma semente, de a gente poder fazer isso nas universidades, de pensar, enfim, a gente tem vários parceiros, inclusive na RNP, né, a Federal da Paraíba, que está fazendo, a gente promover, fazer uma discussão itinerante disso aí. E, claro, nós tivemos 58, não deu para trazer os 58 projetos para cá, né? Mas que depois a gente possa circular e conhecer esses outros. A gente conheceu 8 agora, depois a gente conhece os demais, mas a gente pode desenhar isso dentro do consórcio. O uso da API dos links, se usar
uso da API do SNCC e as informações que estão lá dentro é um bom começo de integração para dizer, olha, eu uso informações que estão lá no Ministério e o Ministério nos convida e aí a gente pode evoluir essa conversa para dizer outras coisas, entende? Para ter uma aplicação que realmente converse. E conversas que não só a gente coloca a informação, como vocês colocam a informação. Quer dizer, eu acho que a conversa pode ser nesse nível até. Para não ficar só uma chancela solta, sem nenhuma instrumentalidade que aconteça no... Percebe? Acho que pode ser, talvez, América, a gente conversar sobre isso. Muito rapidinho, mas só já ajuda, só a chancela já ajuda. Não vamos, se começa a vincular o uso da API, aí já começa a complicar. Alguém mais? Enfim, parabéns para vocês. Acho que é um projeto belíssimo, de um vulto muito grande. Belo como proposta, esteticamente belo. Acho que isso é muito interessante, assim, de destacar. Eu, pelo menos, uma beleza muito grande. E óbvio que quando a gente vai vendo assim as pessoas falarem, a gente vai vendo assim as 1000 possibilidades para além, né? Eu acho que tem uma proposta para o acervo da FAO que é maravilhoso, o acervo da FAO em si, mas aí você começa a pensar em outros acervos, em outros usos. Então, por exemplo, a primeira coisa que me bate o olho aqui, que é a vertente que a gente tem trabalhado, é o potencial, por exemplo, pedagógico de pensar isso, por exemplo, para trabalhar com os alunos a possibilidade de trabalhar, entendeu? Porque o acervo do bairro, entendeu? E assim, eu acho muito interessante se tivesse alguma possibilidade de a gente pensar algum piloto com algum grupo de jovens para a gente pensar isso num território, pegar assim uma área no entorno de escola, etc, e pensar o uso e aí trabalhar também. E outra, com cruzamentos de olhares, né? O olhar acadêmico ali, que consegue olhar o binômio e um olhar que... Será que aquele olhar vai destoar? O binômio vai estar mais para cá do coletivo ou vai estar mais para cá? Então, assim, uma potencialidade pedagógica assim, incrível, incrível. Eu acho que, enfim, estou aqui manifestando o interesse de um diálogo para a gente pensar um piloto com trabalho com escola. Assim, eu acho que vale pensar como que essas imagens aparecem para os jovens, como é que essas imagens, que sejam inicialmente desse acervo, mas de outras possibilidades de acervo. E como está construído, enfim. Então, de início, já coloco aqui a vontade de no Cultura Educa ter uma possibilidade que você já veja as fotos ali. Então, quais são as fotos do entorno dessa escola? Entendeu? Por exemplo, a gente pode ver uma coisa em São Paulo, a gente está lá também, entendeu? Então, enfim, parabenizar e já abrir uma porta aí. Ótimo. Tá bom? Em nome da equipe toda, eu tenho que agradecer esse comentário. Essa ideia que você expôs agora é uma ideia encantadora, riquíssima. Nós chegamos a trabalhar nesse sentido para um edital do CNPq que chamava ProUca, um computador por aluno, e nós propusemos o Arquigrafia como uma dos suportes que poderiam permitir, então, que alunos de um determinado município do interior de Pernambuco dialogassem com alunos de um município de Minas Gerais. Lessem a sua cidade por meio da imagem. É um projeto que permite uma certa aproximação ao universo digital, usar um celular e entender o potencial transformador daquela imagem e da relação, né, entre cidades, no sentido educacional que você está expondo. Então, essa parceria, ela é muito bem-vinda. Nos encantaria, de fato, começar a trabalhar de uma maneira mais consistente e real com vocês nessa empreitada. Olha, nossos companheiros que estão na internet acompanhando a apresentação estão pedindo para aparecer de novo a informação sobre o NaWeb. Eu também estava anotando e foi muito rápido. Aí, se você puder falar mais um pouquinho, já que há o interesse. Claro. O NaWeb está num momento embrionário. A gente teve o projeto aprovado há 2 meses atrás, os recursos chegaram no IME,
Os recursos chegaram no momento em que o ano fiscal, o funcionamento da Universidade de São Paulo para compras, contratações, estava se encerrando. Então, a gente vê que, de fato, o início do NAWeb é 2013. E ele começou com o projeto Arquigrafia, mas ele reúne uma série de outros projetos. Aproveitando o tema da cartografia, tem um outro projeto, que vocês conseguem ter mais informações na própria web, que se chama Smart Audio City Guide, que é um projeto voltado para cegos no ambiente urbano. É uma rede social feita por cegos para cegos, mas não exclusiva, de maneira que nós também podemos entrar nessa rede e ter informações em áudio que ampliam a relação com o ambiente urbano. Em parte, essas informações são funcionais, como atravessar uma rua, como entrar num parque, mas não nos interessa parar nesse nível funcional. O mais interessante é você poder trocar informações sobre a riqueza dos ambientes urbanos. Então, por exemplo, existe uma escola de música que fica ali no segundo pavimento, na esquina tal. Então, quando você passar por ali, você vai ouvir instrumentos, e aqueles instrumentos são de uma escola de música. Se você atravessar a rua, você pode entrar nessa escola, e com isso se enriquece o entendimento das cidades. Esse é um dos projetos do NAWeb. Em breve, também, a gente espera ter mais informações disponíveis justamente na rede, para que a sociedade possa conhecer um pouco melhor essa proposta. Bom, eu diria que, desde já, nós do projeto Cartografias Colaborativas temos maior interesse em explorar aí as possibilidades de intercâmbio com o Núcleo de Apoio à Pesquisa. Okay? Mas alguém, a gente já está meio em cima da hora para o nosso coffee break. Na verdade, o que a gente está propondo é uma junção nós temos mais uma iniciativa selecionada e duas convidadas, né? Como as duas convidadas é o Mapas de Vista, mais o Irá, mais o Breno, que também está conectado, a gente faz isso, né, um grande mashup, eu acho que vai juntar pai, filho, pai, mãe e filho, né, eu acho, sei lá. Enfim, podemos então ir para o coffee break? Ok? Não teve? Tá, beleza, vamos lá. Ok, muito obrigado.